Olá, meus irmãos, muito boa noite. Pastor Jefferson, boa noite. O senhor já está conosco. Muito obrigado por atender o nosso convite. Somos gratos a Deus por sua vida. Nós vamos fazendo aqui as nossas introduções, enquanto aí os nossos irmãos irão chegando. Boa noite, irmã Jéssica. Deus abençoe a senhora. Eu vou chamar logo aqui o pastor Jefferson, que já está conosco. E nós iremos começando aí o nosso pastor Jefferson. Alô, graça e paz! Amém, muito obrigado. Deus o abençoe, viu? Somos Amém. muito gratos a Deus por sua vida e por nos atender. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, o pessoal da Igreja Batista da Reconciliação, em São José do Ribamar, Ilha do Amor. Pronto. Feliz demais de estar com os irmãos. Amém. Abraço também aí a irmã Débora, ao seu rapazão. Deus os abençoe. Amém. Vocês aí estão usando a minha cota já, né? Era só um, agora já tem dois. Como é que é agora? Agora já está chegando a outra, a Marcele. Ah, é um casal, né? Isso, nós unimos agora até nos nomes, botamos Marcele, Marcos e Gisele. Pronto. Essa coisa que nordestino gosta de fazer com o nome das crianças. Isso mesmo. Ótimo, pastor Marcos. Pastor Marcos, Amém. A Gisele tem sempre visto aqui as nossas transmissões, você também tem interagido. Eu quero agradecer, porque nós estamos num tempo aí novo, um tempo assim cheio de novidades, como essa nossa live. Sim. Aqui. Bom demais, bom demais. E esse estilo aí de cabelo, o que é que foi? Ficou tudo assim diferentão, tá tudo arrumado? Antes... Deixa eu lhe contar a minha história. É que antes de começar o isolamento, eu não tinha cortado o cabelo. Aí depois eu fiquei impossibilitado de cortar. Aí eu tenho que passar um gel para que eu não fique parecendo um bozo. Eu passei por isso, mas esses dias um irmão da igreja cortou aí meu cabelo, graças a Deus. Aí meu a Gisele me fez essa proposta, mas eu não tive muita coragem. Eu estou dizendo aqui, barbeiro tem família, pastor. É verdade. É verdade. Tem que ajudar o pessoal. Os meus irmãos, os irmãos estão chegando aí, graças a Deus por isso. Nós vamos orar e nós vamos fazer esse bate-papo com o pastor Jefferson. Toda a nossa proposta é que toda sexta-feira a gente possa ter um colega que venha nos abençoar, que venha nos trazer assim uma palavra nesses tempos tão difíceis e também tão diferentes de tudo que nós já vivemos, de maneira que nós possamos ser fortalecidos na fé, possamos nos animar uns aos outros, nos consolar uns aos outros e ainda cumprir a missão que foi confiada a nós do fazer discípulos. Por isso, hoje nós iremos tratar aí sobre a igreja sem paredes, ok? E o pastor Jefferson irá nos abençoar também. Vamos orar? Amém. Pai, nós somos gratos por esse momento tão precioso que tu tem nos reservado, Senhor. E queremos agradecer de maneira muito especial a disponibilidade do teu servo, que tem abençoado, Senhor, esse estado e o Brasil, ó Deus, através da ministração da tua palavra. E mais uma vez se coloca à disposição para abençoar, Senhor, a tua igreja, a Igreja Batista da Reconciliação. Somos gratos também pelos teus filhos que já estão conosco, já estão a nos ouvir, a nos assistir. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, de maneira que sejamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e consolados também pela tua palavra. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor Jefferson, igrejas têm parede. Como é que pode?
Ou não pode? Se pode, não Sim. fica como? Tem uma pessoa que entrou aqui, gmviegas.santos. Você conhece? Demais, meu irmão. Tá aqui, ó, Jace do Johnny, meu amigo. Então, o pessoal tá entrando, o pessoal que segue a gente. Isso. Que alegria. Gente, igreja somos nós nunca tivemos paredes, não é? Igreja é a igreja da reconciliação, um grupo de irmãos que estão aqui na live. Sou eu, é minha esposa. Igreja são as pessoas. O problema é que nós, culturalmente e no consciente coletivo, achamos que igreja é o prédio. E o prédio tem paredes, né? Vocês têm um templo muito bonito, já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, bem localizado, numa avenida bonita aí, São José de Ribamar, né? Lá é o prédio que se reúne à Igreja Batista da Reconciliação. Então, igreja é igreja sem paredes. Igreja somos nós não estamos amarrados, presos a paredes. Nós andamos no Brasil, nós andamos no Maranhão, nós andamos em São José de Ribamar, nós andamos em Raposo, nós andamos em São Luís, nós andamos pelo mundo. E agora, mais ainda, com toda essa tecnologia, porque a gente pode ter audiência aqui do mundo todo nessa live que estamos fazendo assim. Então, igreja sem paredes é a consciência de que igreja não é prédio. Igreja são pessoas. E pessoas não têm parede. Amém. Louvado seja Deus. E nesses tempos que nós vivemos, pastor Jefferson, esse é um tempo que eu tenho assim me preocupado a partir de mim, porque me parece ser um tempo também muito propício para um abatimento, para um esfriamento espiritual. Como não deixar que isso aconteça conosco? Bom, gente, o tempo que nós estamos vivendo, ele é chamado tempo de crise, né? E todos os estudiosos de todas as crises que se chegaram ao planeta Terra, a esse mundo que nós conhecemos, esse mundo moderno, onde a comunicação e os registros se estabeleceram, também foi um tempo de oportunidades. Eu gosto dessa frase. O tempo de crise é um tempo de oportunidade, porque você vai escolher como você vai passar a quarentena. Ou você passa na crise ou passa na oportunidade. Ou você aproveita o que a quarentena está trazendo para você, ou você vai só vê-la passar. Eu tenho falado, e ontem eu estava numa live com quase 200 pastores lá do Rio Grande do Sul, ou pelo menos acessos a gente teve aí, quase 200 acessos hoje, quase 3.000 visualizações, falando sobre essa perspectiva, né? O que nós temos de oportunidade com esse tempo. E na verdade, pastor, eu acredito que por providência divina, mesmo que o inimigo de nossas almas quisesse atrapalhar a igreja, fechando os templos, por providência divina, Deus abriu um leque de oportunidades para nós avançarmos muito mais neste tempo. Eu não vejo um tempo de atraso, eu vejo um tempo de avanço, de muito avanço. Quando nós voltarmos aos templos, quer dizer, quando nós voltarmos a nos reunir como igreja nos templos, nós vamos ver a diferença que esse tempo vai fazer conosco. Por 3 motivos. Primeiro motivo, as famílias passaram a orar mais do que antes. Algumas famílias nem oravam juntas. Agora passaram a orar, passaram a fazer culto doméstico, passaram a ler a Bíblia juntos, né? E isso, pastor Marcos, traz um poder muito grande para a igreja, porque a igreja é composta por famílias. Então, se as famílias da igreja estão orando, a igreja também está orando. Então, a igreja fica mais forte. Segundo, na perspectiva de um evangelismo online. O que é o evangelismo online? É usar as ferramentas celular, tablet, computador, smart TV, para a gente chegar a muitas outras pessoas. Você já pensou? Eu estou aqui no quarto da minha casa, que é o quarto da minha casa. Eu fiz um estúdio e tem computador, tem webcam, tá o celular, o iPad está aqui. Então aqui eu estou trabalhando, estou sentado aqui, tem um ar-condicionado ligado, tem luz e etc. E o senhor está aí, deve estar no quarto do seu filho, pelo jeito, né? Pelo layout aí. É verdade. Porque aqui é mais iluminado. Nós estamos alcançando pelo menos 48 pessoas. 46 mais eu e o senhor. Então, você imagina que com um aparelho nós podemos alcançar muitas pessoas. Então, me perguntaram ontem, pastor Jefferson, o que é que a gente faz para evangelizar alguém? Escolhe alguém não crente, né? Por isso que eu digo que é a oportunidade de usar a tecnologia. Escolhe alguém não crente, manda uma mensagem de texto do WhatsApp,
depois manda um áudio falando de fé e de Deus, e depois faz uma chamada de vídeo e ora com a pessoa e fala do seu testemunho para a pessoa. E isso vai fazer com que a gente evangelize sem sair de casa. Porque é a única maneira que nós vamos ter de evangelizar agora, na verdade, né? Se a gente não for evangelizar os nossos familiares que estão na quarentena com a gente. Em terceiro lugar, pastor, eu vejo que é um tempo de oportunidade, porque o Espírito de Deus, na igreja primitiva, ele movia-se através das igrejas dos lares. E agora, querendo ou não querendo, a gente está fazendo pequeno grupo com as nossas famílias. Tem pequeno grupo online, tem pequeno grupo através do Zoom, tem pequeno grupo através do Hangouts, tem pequeno grupo através de muitas coisas. Mas esse pequeno grupo chamado família, que Deus está movendo pelo seu Espírito, está fazendo com que a família fique mais unida, dessa perspectiva de crescimento espiritual familiar, eu vejo uma oportunidade muito grande. Agora, aí respondendo a segunda parte da sua pergunta, tem um pessoal que não está aproveitando, que não está vendo a oportunidade. Eu estava falando ontem de um grupo de pastores que a sua inoperância diante da pandemia, diante da quarentena, diante do fechamento dos templos, é uma mesmice, que já não fazia antes, agora também não está fazendo, e agora tem desculpa de dizer, não, vamos ficar parado mesmo, deixa do jeito que está. E não é isso. Igreja sem paredes é ser igreja sempre. Na quarentena, na pandemia, quando tudo vai bem, na perseguição, na bonança, quando tem pessoas na direção, ou quando não tem pessoas na direção, quando tem pastor, quando não tem pastor, nós somos igreja por onde estamos e por onde passamos. Amém. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos nesse bate-papo, mas eu quero também abrir para que, na medida que os irmãos quiserem também fazer alguma pergunta, você pode escrever aí no comentário. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando? Eu estou ouvindo bem. Ok. Então, à medida que você quiser fazer uma pergunta, você pode ficar à vontade. Eu vou ali ler a sua pergunta, vou anotar aqui a sua pergunta e vou passar ao pastor Jefferson também. Tá certo? O que nós estamos falando a respeito de ser igreja nesse momento. Igreja sem parede. Ok? Pastor, o senhor está nos dizendo, começou a nos dizer que a igreja nunca teve paredes. O que teve paredes são os templos, onde a igreja, que somos nós, se reúnem. E que o tempo da crise é o tempo também das oportunidades. Ok? E que esse tempo é a oportunidade de nós fortalecermos a igreja através do fortalecimento das nossas famílias, ok? De fortalecermos a igreja através das orações que são feitas por nossas famílias e também uma oportunidade evangelística, ok? Então, há uma siglazinha que a Igreja Multiplicadora é muito comentada com RD. Então, nós precisamos também cuidar uns dos outros. Nós precisamos olhar para os de fora, precisamos olhar para os de dentro. E aí, qual seria a dinâmica no cuidado com os de dentro? Pastor Marcos, a dinâmica do RD, o chamado RD, tem o RD chamar, que é o que a gente vai com os de fora, o agregar, que é deixar esses de fora chegarem através do batismo, através da comunhão, através de viver a igreja, e o RD aperfeiçoar, que é esse que o senhor está comentando agora. Esse RD aperfeiçoar ele deve ser feito através de um convívio online. E a gente tem conversado muito sobre isso, o senhor tem acompanhado, da diferença entre o virtual e o online. O virtual é aquilo que é o contrário do real, real virtual, né? O online é diferente. O virtual, ele é mascarado, ele não é a verdade, ele não é a realidade, ele é o virtual. O online é diferente. O online é isso. Eu conheço o senhor, já fui na sua casa, conheço a sua igreja, já preguei no retiro da sua igreja, eu conheço as suas alegrias. Por exemplo, chegada do CIDES é uma alegria, a igreja crescer, batizar a gente é uma alegria. Então, eu conheço o senhor. O que nós estamos vivendo é uma realidade, só que online. Nós estamos usando as tecnologias para usar, para vivenciar e para utilizar para o reino de Deus. Então, quando eu percebo essa perspectiva de que, de forma online, eu posso cuidar de um monte de gente,
Isso acontece de uma maneira maravilhosa. Eu tenho um grupo de homens que andam comigo, e na segunda semana da quarentena, a gente já estava organizando um encontro, né? Era um encontro de comunhão, ia ter um churrasco, e a gente ia orar uns pelos outros. Eu tive a ideia de ler um livro junto com eles. O livro tem 20 capítulos. Então, nós estamos aí no 45º dia aqui de quarentena. Nós lemos, pastor Marcos, os 20 capítulos, folgando domingo. Folgando domingo. E na terça-feira nós terminamos, era um livro sobre vida espiritual, a questão da hombridade, né, de ser homem cristão, e foi maravilhoso. Nós terminamos, eram 10 homens, infelizmente um teve que viajar, foi ver uns familiares fora, e aí ele não completou, mas nós ficamos os 9, um edificando a vida do outro, um abençoando o outro. O RD, aperfeiçoar, que é o do cuidar dos discípulos que você já tem, meu irmão, pode ser feito aí através do WhatsApp, porque a maioria de nós não tem tantos discípulos que caminham com a gente. Então, o WhatsApp você pode conversar com 4 pessoas ao mesmo tempo, faz uma chamada, ora com eles, lê a Bíblia com eles, vê qual é o dilema deles, a dificuldade deles, e avança com eles para crescerem e ganharem mais pessoas para Jesus através dessas ferramentas. Amém, amém. Louvado seja Deus. Há uma preocupação em muitos irmãos, e a gente conversando sempre com eles, há uma preocupação assim. O Rick Warren, no livro Igreja com Propósito, ele diz que o templo prega, porque o templo é o referencial e as pessoas têm o templo como um referencial. E alguns irmãos tinham essa preocupação e agora? A igreja está fechada. Como que as pessoas elas irão vir para Jesus se a igreja está fechada? Então essa passou a ser uma preocupação de alguns dos nossos irmãos. Nós já temos aqui, pastor, eu ouvi, nós temos aqui 6 decisões nesses 40 dias, sem ter um culto no templo. Nós temos reuniões online do PGM, nós temos pessoas que se reconciliaram, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que estão firmes no PGM, firmes no discipulado, e que quando retornar ao templo, nós vamos conhecer no templo. Mas são pessoas que estão sendo cuidadas e edificadas. Como é que faz isso, pastor? Dessa maneira que nós estamos fazendo. Evidentemente que não é aberto agora, como o Instagram faz, mas pode fazer pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelas outras plataformas. Mas olha, pastor Marcos, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando a gente acha que só o que Rick Warren fala é que também o templo prega, né? Até porque depois ele vai falar sobre pequenos grupos e fala da importância dele. Mas quando nós entendemos que a missão de pregar o evangelho não está só dentro do templo, está principalmente, de maior forma e de forma mais intensa fora do templo, nós entendemos que essa é a igreja sem paredes. E agora nós estamos sendo forçados a ser uma igreja sem paredes. Agora o que a gente não pode fazer é deixar de ser igreja. A igreja somos nós. Isso é algo que, especialmente a igreja que vive sob perseguição, já faz há muito tempo. Já. Eles não têm onde ir, não tem um local comum, mas é uma igreja que avança. É uma igreja que avança, a igreja perseguida, que embora não tenham paredes, não tenham templos, essa igreja ela cresce. Você já imaginou fazer culto nas cavernas? Culto dentro de uma casa, dentro de um quarto, talvez num porão, porque não pode fazer culto aberto dentro de um templo? Então, não tem jeito. Lá nos países que são onde a igreja perseguida existe, e existe hoje em dia, pode acreditar, sim, né? Ele não tem templo. E aí, deixa de ser igreja? Né? Estudiosos falam que um grande país do Oriente, onde as pessoas têm o olho puxado, né? E é onde gosta de nascer vírus, que eu não vou dizer o nome, né? É onde a igreja do Senhor Jesus mais cresce. Por quê? Porque lá ela é perseguida, e lá ela está nos lares, e lá ela está nos lugares escondidos. Mas ela é a igreja. E uma igreja atuante, vibrante, viva, crescente. Mesmo sem ter templos abertos e de forma sem estar vigiada ou democraticamente abertos, como é aqui no Brasil, onde a gente tem toda a liberdade, né, religiosa. Amém. Amém.
Se você tem perguntas, por favor, pode nos ajudar aí, enviando as suas perguntas. O pastor Jefferson está aqui para responder tudo. Se eu souber, eu respondo. Se eu souber, eu respondo. Mas o pastor Eliezer que costumava dizer, a pergunta que você não sabe a resposta é a mais fácil de se responder. É só dizer que não sabe. Então... É verdade. Isso é verdade. É verdade. Eu quero mandar um abraço para o Bruno Brivati, que está aqui com a gente, era missionário da Junta de Missões Nacionais, agora pastor no Rio de Janeiro. Bruno, obrigado, ele está sempre acompanhando as nossas transmissões, bom demais. Pastor Oswaldo Abreu também, meu amigo, Deus te abençoe, acabou de entrar. O pastor Oswaldo Abreu é o pastor lá Imperatriz, da igreja... esqueci o nome da igreja, rapaz. Não, mas esse não é o Oswaldo daqui, não. Aqui é outro Oswaldo. Perdão. Aqui é outro. Eu sei que era o outro pastor Oswaldo lá de Imperatriz. Aqui é Oswaldo Teodoro. Porta Formosa, o nome da igreja. Isso, da Porta Formosa, é verdade. A Gisele está me corrigindo aqui, dizendo que é a Porta Formosa. É isso mesmo. Mas, pastor Oswaldo, obrigado pela sua presença. E se você quiser nos ajudar aí, pastor Oswaldo, mandando as suas perguntas, o pastor Bruno também. Obrigado pela presença, pela participação. Nos ajude aí nesse bate-papo para que possa enriquecer aí a nossa conversa e esclarecer também aí, o nosso tema. Eu quero falar uma coisa, pastor Marcos, antes da próxima pergunta. Eu quero parabenizar o senhor por essa coragem de estar colocando a cara aí para... fazer uma coisa que a gente não tem costume de fazer. Não é o pastor Jefferson, é o pastor Marco. Não, gente, a gente está aprendendo fazendo. Estou brincando aqui com o pessoal, eu falei muito esses 3 últimos dias sobre isso. Isso que nós estamos vivendo, de fazer live, de fazer culto online, de gravar vídeo, de mandar mensagem, nós estamos que nem aprender a andar de bicicleta. Nós estamos aprendendo fazendo. Porque senão não faz. E é a maneira que a gente tem de continuar cumprindo o nosso chamado, a nossa vocação, meus irmãos. Vocês até entendam algumas vezes que a gente dá umas ratadas, a gente faz umas coisas assim que não deve fazer ao vivo e nem online, porque a gente está fazendo isso agora, diferente de estar de trás de um púlpito, com microfone, com um monte de gente que a gente conhece. Então, a gente está vivendo um tempo precioso, um tempo diferente, mas um tempo novo para os nossos pastores. O senhor está vendo aí a pergunta da irmã Dina Sodré. Obrigado, irmã Dina. E aí o senhor já pode dizer alguma coisa aí para a irmã Dina. Porque o senhor... Pastor, o que você acha de tantas profecias ultimamente? Irmã Dina, deixa eu falar uma coisa sobre as escrituras de forma geral. A Bíblia... Lauriane, seja bem-vinda. Eu vi você de tarde, hein? E está aqui agora. Lauriane, você é nossa, hein? Deus te abençoe. A Bíblia está cheia de profecias sobre os últimos tempos. Né? Sobre os últimos tempos. E isso que nós estamos vivendo não é diferente, não. Eu acredito que é profecia dos últimos tempos. Né? Mas não acredito também que seja o fim. Deus ainda quer usar muito a sua igreja. Isso é que eu entendo, tá bom? Não estou falando que é o que está acontecendo. Quem sabe é o fim, amanhã Jesus volta, as cornetas tocam, né? As trombetas tocam, e aí a gente vai para o céu, vai todo mundo voar, ser arrebatado para a glória de Deus. Mas eu acredito que Deus quer uma igreja mais perto dele, e temos que aproveitar esse tempo para isso, e que o fim vai acontecer. E a gente tem que estar preparado como igreja para viver esse fim. É isso que eu entendo desses últimos dias, dessas profecias que estão surgindo, estão falando muita coisa de surgimento do anticristo, e daqui a pouco vai ter a marca da besta. Isso tudo está na Bíblia. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu estou dizendo que ainda não é o fim. Pronto. Nós temos que ser igreja, em muito lugar. Isso. O Daniel Farias, o nosso Danielzinho. Eu sei quem é esse Daniel, eu sei quem é. Ele está dizendo assim, nós somos a igreja sem paredes. Mas, e quando algumas pessoas impõem paredes a si? Como vencer isso? Bom, primeiro tem que vencer o entendimento. Tem muita coisa que é aqui, pastor Marcos, que é aqui, né? E a gente também tem que vencer o jeito da gente falar para tentar mudar esse entendimento. Quando você impõe que igreja só é igreja no templo, duas coisas acontecem. Primeiro, que a sua santidade vai ser só lá. E vai ser uma santidade do cotidiano, do dia a dia?
Não, não vai ser. Segundo, que a sua ação de cristão vai ser só lá dentro também, se você é igreja só dentro do templo. Enquanto Jesus falou, portanto, indo, quer dizer, portanto, ide, quer dizer, enquanto nós vivemos, enquanto nós caminhamos, enquanto nós somos gente, ser vivente nessa terra, nós somos igreja. E fazemos discípulos e somos discípulos de Jesus. O importante, Daniel, é a gente pensar sobre o que é um membro de igreja e o que é um discípulo de Jesus. Um membro de igreja vai ser cristão só dentro da igreja, só dentro do prédio. Um discípulo de Jesus obedece o id e é por onde ele anda, por onde ele passa, por onde ele vai, ele é a igreja. Quem se impõe, a pergunta dele, eu estou lendo aqui de novo, quando a pessoa se impõe, ela tem que se convencer que essa imposição não é bíblica. Ela não é bíblica. Né? A Bíblia não está dizendo para a gente orar só no templo. No templo, erguer mãos santas. Mas o próprio Senhor Jesus disse que no quarto, aquele que te vê em secreto te recompensará. A igreja está cheia de exemplos de reuniões de oração nas casas. Então, como é que a igreja viveu só no templo? Né? Até porque a igreja crescia nas casas e nos templos. Essa é um outro aspecto da igreja. Né? A importância do templo. Como nós estamos falando de igreja sem paredes, de repente pode alguém mais desavisado entender que não há nenhum valor no templo, no ajuntamento coletivo. Como conciliar essas duas coisas, meu pastor? Primeiro, quando a gente fala de igreja sem paredes, a gente não está desvalorizando o templo. A igreja crescia nas casas e no templo. É importante que essas duas asas, como um avião, se o avião tiver só uma asa, ele faz rodopio e cai. Que as duas asas tenham equilíbrio. Quando a gente fala de igreja pessoa, a igreja indivíduo, a igreja quem você é, a gente está falando de uma perspectiva individual, que você não pode se impor a um prédio. Você se impõe a você e a sua vida e quem você é. Que dentro de um prédio, que é o templo, você cultua a Deus, e fora você cultua a Deus também. Meus irmãos, uma reunião de templo é uma coisa maravilhosa. É um monte de pedras vivas, como as escrituras nos dizem, se reunindo num lugar feito de pedra também, um prédio, onde nós adoramos ao Deus vivo e juntamos a fé que temos e celebramos a Deus. Mas só é santo o lugar porque os santos que somos nós estamos lá dentro. E dentro dessa perspectiva das pessoas, o Alê está falando aqui, né, que o grande problema é que as igrejas se acostumaram a estar no templo. Eu concordo com o Alê, mas o desejo da gente deve ser de ser igreja dentro do templo e fora do templo. Eu me lembro da velha história do crentão que chegava com a Bíblia grande, que quando estava no templo levantava as mãos, revirava os olhos, cantava todos os hinos, todos os cânticos, mas quando saía era um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo pagador, um péssimo profissional. Que igreja é essa? Né? Que igreja é essa? Então somos igreja por onde nós passamos e por onde nós andamos. Né? O desafio é ser igreja dentro de casa, fora de casa, dentro do templo, fora do templo. Amém. Amém. A irmã Pilaci fez um comentário aqui. Você quer uma pergunta que ela tinha feito? Ela fez um comentário. Joia. Pensei que tinha mais alguma pergunta, que parou aqui os meus comentários. Eu também estou engatinhando nesse processo e tem hora que eu me atrapalho todo. Tem hora que eu me atrapalho todo. Nós estamos reunindo também com um grupo de irmãos e nós estamos estudando o livro Treliça e Videira. Livraço. Joia. E aí, nós também estamos aí trabalhando essas habilidades tecnológicas. Não é? E aí, de vez em quando, tem que se atrapalha. Então, a Iane, ela está fazendo uma pergunta aqui, acho que o senhor está lendo também aí. Vocês acreditam que... Vocês acreditam que esse momento veio para ressignificar os papéis de cada um enquanto Igreja de Cristo? Sim, Iane, sim. Como não esquecer dos nossos valores diante de tudo isso? Olha, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é um teste.
Um teste para saber quem realmente é a igreja do Senhor Jesus. Porque quando nós entendemos que Deus habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo, e que a igreja está aonde nós estamos, nossas casas serão templos maravilhosos para a glória de Deus. E quando nós vamos na feira comprar aí aquele peixinho abençoado que tem aí em São José de Ribamar, enquanto nós compramos o peixe, nós abençoamos a vida do peixeiro, do verdureiro, do padeiro, porque nós somos igreja do Senhor Jesus. Convidamos ele a ir ao templo, com certeza, convidamos eles a ir um pequeno grupo, mas fazemos uma chamada de vídeo, mandamos uma mensagem, mas nós somos igreja por onde nós andarmos. Essa é a perspectiva. E eu acredito, pastor Marcos, há um movimento entre os pastores de que nós vamos continuar usando essas tecnologias. Talvez toda sexta-feira à noite, mesmo depois que volte a pandemia, o senhor tenha um convidado, porque o senhor vai ter audiência. Olha, nós temos uma live com quase 60 pessoas. O senhor vai ter audiência, se o senhor colocar toda sexta, chamando novos pastores para... Não precisa estar em pandemia, nós vamos utilizar essas ferramentas agora. É legal, não é legal? Muito, muito, muito bom. Olha, toda vez que eu me vejo no vídeo, eu chego à conclusão de 3 coisas. A primeira, quanto tempo nós perdemos? Né? Porque a gente podia estar utilizando isso muito, muito mais e de melhor forma. Segundo, quanto espaço nós perdemos, porque outras pessoas estão usando para besteira, para bobagem, para coisas que não edificam. E terceiro, como é que eu sou bonito quando eu me olho no vídeo? Eu vejo um cara bonito. Né? A Gisele disse a mesma coisa de mim. E a minha mãe também. Eu acredito que é só elas duas mesmo. E o neném e a menina quando chegar. Mas são 2 pessoas que eu posso confiar. Por aqui é mais ou menos a mesma coisa. Amém, amém, meu pastor. O senhor tem vivido uma experiência maravilhosa aí na Primeira Igreja Batista em Imperatriz. E, pela graça de Deus, o senhor tem se tornado, assim, um conhecedor da igreja no Brasil como um todo. Deus tem lhe dado a oportunidade e lhe levado a muitos estados, abençoando muitas igrejas, muitos estados também, através dos multipliques regionais, né? Estreitando laços com outros pastores que são pastores importantes no momento para a nossa denominação, especialmente no projeto de Igreja Multiplicadora. O que o senhor tem visto, Deus fazer no Brasil nesse momento como um todo? A primeira coisa, eu queria só fazer um comentário da Vilacir. Ela falou assim, finalmente com as lives, muitos desmistificaram a internet. É verdade, Vilacir. O pessoal achava que a internet era do diabo. O problema é que a gente estava deixando o povo usar para o diabo e a gente sem usar para as coisas de Deus. E agora a gente vai continuar usando, em nome de Jesus. Tá? Eu já estou com treinamento marcado, mesmo com pandemia ou sem pandemia, com treinamento marcado para líderes. Vou continuar fazendo minhas lives aqui 1 vez por semana. Vou continuar fazendo treinamento online e também oração online, que é uma coisa preciosa, maravilhosa. Tá bom? O que eu vejo da igreja nesse tempo? A Igreja do Senhor Jesus, chamada Batista, da Convenção Batista Brasileira. Meus irmãos, é um tempo maravilhoso. É um tempo maravilhoso. Deus está fazendo um avivamento. E é algo de Deus assim que vem nascendo no coração das igrejas, despertando as igrejas. E eu acredito que é um sinal dos tempos que Jesus está voltando e que a igreja precisa se soerguer das cinzas. Muitas igrejas assim estão acostumadas à manutenção e a decréscimo. Às vezes não está nem mantendo os membros, está só diminuindo o número de membros. E agora chegou o tempo de avançarmos. A gente tem visto experiências, pastor Marcos, em capitais, em cidades do interior, em cidades da zona rural, em cidades onde só tem alemão. Eu tive agora no Mato Grosso do Sul, numa igreja que está animada, está crescendo. Pastor Marcos, a primeira vez na minha vida que só tinha de cor um pouquinho mais escura, eu e outro rapaz, num lugar onde tinha quase 300 pessoas. O restante, incluindo a minha esposa, esse povo da pele branca, né, e a maioria lourão,
Eu fiquei pensando, disse, meu Deus, os princípios, eles se aplicam em todo lugar do mundo, com todo tipo de pessoa, raça, grau de instrução. O importante é a gente olhar para a Bíblia e saber que, cumprindo a grande comissão, nós vamos agradar o coração de Deus e fazer a obra da igreja. Então, eu entendo que é um tempo maravilhoso. Eu queria contar um testemunho, eu comecei a contar agora porque foi preciso até, e eu achei bom contar. Foi dentro da perspectiva do que nós vemos em outros países. Nós estamos vendo igreja multiplicadora nos Estados Unidos, no Texas, lá em Boston, Nova York, Miami. Nós temos igreja multiplicadora na Nicarágua, avançando muito, no Chile, agora abrindo a Argentina. Nós temos a Casa Publicadora Bautista, que está traduzindo todos os nossos livros do Movimento de Igreja Multiplicadora para o espanhol. Uma casa publicadora lá no Texas, também traduzindo os nossos livros de Igreja Multiplicadora para o inglês. E vendo isso tudo acontecer, eu tive ano passado na Nicarágua, que é um país onde ainda é muito fechado para algumas coisas do Evangelho. E eu vi várias igrejas. Eu tive numa igreja que não é na capital, Manágua, eu esqueci o nome da cidade agora, que a igreja tem 2.000 membros. O pastor animado com vários PGMs na igreja dele. Uma igreja muito viva, muito animada. Eu fiquei impressionado. Sabe por quê? Está vivendo princípios. Não é um método de crescimento, não é uma estratégia de crescimento. Tem um pessoal com bobismo teimando nisso. Mas como é que é uma estratégia e dá certo em todos os lugares? Sabe por quê? Porque princípios são eternos. Princípios dão certo em São Luís, Imperatriz, lá na cidade do Mato Grosso do Sul, lá em Manágua, lá... nós estamos agora com um missionário aqui no Brasil, mas ele estava até o final do ano lá na Albânia, o Henrique Davanço, que é aqui de Imperatriz. Ele segue a linha da Igreja Multiplicadora, os princípios. Estava dando certo, ou está dando certo na igreja lá na Albânia, com 4 plantações de igrejas. Amém. 4 plantações de igrejas. E ele avançando desse jeito. Então, é um tempo de avivamento, nós precisamos estar juntos nisso e vendo o reino de Deus avançar. O senhor, tem uma pergunta aqui do Neilson, mas antes do Neilson, o senhor falou em princípios, que a Igreja Multiplicadora se estabelece através de princípios, né? E não de método. Não é um método, mas é um princípio. A quais princípios o senhor está se referindo? A gente caminha em torno de 5 princípios. A oração é o primeiro princípio, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de liderança e a compaixão e graça. Todos eles estão no Novo Testamento. Esses dias eu estava numa discussão, eu até parei porque tem pessoas que, quando colocam alguma coisa na cabeça, eles acabam teimando e acham que é assim. Quando a gente fala de oração, por exemplo, que é um princípio bíblico do Novo Testamento, nós vamos ver Jesus ensinando sobre oração, o apóstolo Paulo ensinando sobre oração, a igreja vivendo oração, tendo experiências de orações maravilhosas, né? Orações maravilhosas feitas pelo apóstolo Paulo aos seus discípulos, como ele faz a Filemon, como faz a igreja de Tessalônica, como faz a igreja de Colossos, como ele faz a igreja de Filipos, como ele faz em 1 Coríntios. Eu oro por vocês, dou a minha vida para vocês em oração. A oração é estabelecida como um princípio de conversa com Deus no Novo Testamento. Por exemplo, na minha igreja nós temos uma estratégia de oração chamada madrugada de oração. Às 5 da manhã, você já vê aqui no templo da nossa igreja, nós temos um jardim. Um jardim, é uma pracinha mesmo. Nós colocamos cadeiras lá, os irmãos vão chegando 5 da manhã. 5 da manhã. Entendeu? Essa é a estratégia. O princípio é a oração. Nós temos oração quarta-feira à noite, como a maioria das igrejas batistas. É uma estratégia, é uma metodologia das igrejas batistas, mas o princípio é a oração. Nós temos oração, a gente chama de mini-vigília, de 8 à meia-noite. É uma estratégia, uma metodologia, mas o princípio é a oração. Então, quando nós falamos que é princípio, nós aplicamos o que o Novo Testamento nos ensina para cumprir a grande comissão, e a maneira que você aplica, que é a estratégia, aí é com você. E eu não digo que é igual porque talvez não tenha culto 5 horas da manhã na sua igreja. Talvez a vigília na sua igreja é de 9 até 6 da manhã. Então, cada um promove do seu jeito a vivência dos princípios.
E isso é interessante porque, por exemplo, a estratégia precisou mudar em virtude da circunstância que nós estamos. Mas o que nós estamos vivendo agora permanece. é o mesmo. É o princípio de oração. Ok? É o mesmo. Pode ser online. A oração pode ser online. Pastor, eu falei isso ontem, o pessoal riu pra caramba. Mas, por exemplo, nós temos todos os dias de segunda a sábado, 19 horas, uma oração online no YouTube. A gente tem 40, 50 irmãos, a gente calcula aí uns 200 pessoas orando com a gente. Os ministros da igreja se reúnem através aí de um aplicativo e a gente transmite pela plataforma do YouTube. Tá? Beleza. Agora, a gente está pensando numa oração meia-noite. A gente vai fechar esse final de semana aí. E quando for segunda-feira, 19 horas, nós vamos orar. E quando for meia-noite, nós vamos orar de novo. Entendeu? Tudo online. O lance não é como faz, é o porquê faz. Jesus nos ensinou para nós orarmos. A Bíblia nos ensina, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não é a maneira que a gente ora que está sendo implicada aqui, é a obediência à palavra que está sendo aplicada, que é o princípio do Novo Testamento de oração, falar com Deus. Amém. Aí agora vamos na pergunta do Neil, senão ele briga comigo depois. Ele diz assim, ó, hoje é tanta gente dizendo que Deus me falou isso e aquilo, como lidar com tantas situações semelhantes a esta? Eu estava com um membro da igreja indo eu não sei se Sítio Novo ou Amarante. Qualquer um dos dois, você sabe o caminho, né? São estradas estreitas, pequenas, com muito quebra-mola. E eu estava cansado da viagem e um irmão que veio de uma igreja diferente da nossa doutrina, não vou dizer o nome da igreja, ele disse assim, pastor, o senhor acredita em revelação? Aí eu fiquei assim pensativo. E de repente, pastor Marcos, apareceu o Fiat Uno. Você sabe, você conhece Fiat Uno, né? Sim. Com aquele vidrão, aquele vidro escrito assim, leia, meu servo, eis que te digo, leia a Bíblia que Deus fala contigo. O senhor entendeu a revelação que Deus deu para a gente nesse dia no carro? Muito bem. Eu fiquei impressionado, a gente estava no carro, né? O irmão veio com essa pergunta, eu já nem queria responder. De repente, a gente para no quebra-mola e tem assim, meu servo, esse que te digo, 2 pontos. Leia a Bíblia que Deus fala contigo. Pronto. Então, a revelação, meu irmão, que a gente precisa, já está nas Escrituras. Agora, o nosso relacionamento com Deus, o jeito que Deus fala com cada um de nós, isso é muito individual, muito pessoal, e eu não posso engessar. Eu já tive experiências com Deus que, muito provavelmente, é diferente do pastor Marcos. Mas tudo isso tem que estar pautado nas Escrituras. Sem Bíblia, sem Escritura, sem palavra de Deus, meu irmão, não vai para casa nenhum. É melhor não ir. É melhor não ir. Viu? É melhor dizer, não, isso aí não está na Bíblia, estou fora. Estou fora. E eu estou fora. Né? Eu estou fora. E aí, o antídoto para isso é conhecer as Escrituras. Esse é o antídoto, conhecer as Escrituras. Deixa eu mandar também um alô aqui. A minha tia Lúcia, a Lúcia, minha tia, meu pastor e sobrinho Marcos. Beijo para a senhora, minha tia. Deus abençoe você. Muito obrigado também por estar conosco. A irmã Azana pergunta assim, pastor. O que dizer dessa epidemia? Mão de Deus ou ação do homem? De acordo com a perspectiva que você vai vivenciá-la, vai ser a sua resposta. Eu estou vivenciando como mão de Deus. Com um momento para eu orar mais com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com a minha igreja. Um momento de nós descobrirmos esse mundo online, de avançarmos nesse mundo online. Um momento que, quando nós retornarmos, evidentemente tem que tomar cuidado com a saúde, evidentemente tem que respeitar as instituições, as autoridades, mas quando nós voltarmos, temos a oportunidade de ser uma igreja diferente. Outro dia, um rapaz disse assim, quando voltar tudo é normal. E o outro disse assim, nunca mais será normal. E eu acredito nisso, pastor Marcos. Nunca mais será normal. Tudo vai ser diferente de agora em diante, mas para a glória de Deus e melhor. Melhor mesmo. Tá? Então, se você olhar como uma intervenção do homem, você vai olhar. Agora, eu estou vendo como algo de Deus positivo para a sua igreja. Verdade. Eu acompanhava uma live do pastor Fernando Brandão e algum dos participantes tomou uma palavra que eu fiquei para mim. Ele disse,
nós nunca mais seremos ou faremos as coisas do mesmo jeito. Porque nós não iremos recomeçar do mesmo ponto que nós paramos. Isso é verdade. Né? E esses são desafios do nosso tempo. Serão desafios do nosso tempo. Nós estamos fazendo coisas que nós nunca imaginamos fazer. Eu nunca imaginei que eu seria youtuber uma vez na vida. Eu também! Esse dia eu comprei umas lâmpadas, um negócio do microfone. Está aqui o negócio do microfone, tem o negócio de uma webcam aqui, ó. Tem um negócio de uma webcam. Estou comprando outros materiais. Aí meu filho entrou aqui e disse assim: pai, você está parecendo um youtuber, pai. Eu disse: meu filho, é para pregar o evangelho, viu? É para pregar o evangelho. Eu não quero like, eu não quero inscrição no canal, eu não quero monetizar. Eu quero é pregar o evangelho. Aqui não é plataforma de sucesso para ser conhecido, não, meus irmãos. E se quem está fazendo isso por causa desse motivo, está errado. Aqui nós queremos pregar o evangelho, edificar vidas e abençoar vidas. É por isso que seu pastor está aí com esse gelzão no cabelo no quarto do Benício, fazendo essa live comigo, meu irmão. Acredite nisso. É verdade. A irmã Bernadette fez, eu acho que ela fez um comentário, eu estou buscando aqui esse comentário, e aí em seguida, depois desse comentário, ela fez aqui uma pergunta. Tá aqui o comentário, encontrei. Ela diz assim: ouvi um cientista falando sobre vírus, e segundo ele, existe vírus que tem uma máquina capaz de furar, como uma furadeira, a célula e fazer com que a célula trabalhe a seu favor. Um negócio meio assim, Matrix. Eu estou entendendo aí. Deixa eu ver aí ela segue aqui. Ela diz: partindo desta afirmação, o vírus da pandemia foi criado por Deus? Vê as áreas que nós nos metemos aí, pastor. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio, eu tenho um irmão que é farmacêutico bioquímico e ele fez uma pós-graduação em citologia, chama Anderson ele. E ele vai saber responder isso melhor. O que eu quero deixar claro aqui para você, minha irmã, para os senhores que estão nos vendo, os irmãos, os meninos, as meninas, a galera que está vendo a gente, é que como nós vamos vivenciar isso, é que vai ser o diferencial lá no final da pandemia. Se nós vivenciarmos isso como algo só maléfico, só ruim, que só vai tirar coisa que não presta, só vai ser o vírus que o sabão não venceu, que o álcool não venceu, que a máscara não venceu, que matou X pessoas em São Luís, X pessoas em Imperatriz, nós vamos pensar só nele de forma negativa. Vamos pensar nas coisas boas que Deus está fazendo, que são positivas, abençoadoras, riquíssimas para o reino de Deus, e que a gente não pode ver passar e ficar sem fazer nada. Ser igreja sem parede hoje, pastor Marcos, não é opção. É a única maneira de ser igreja. Vamos usar a tecnologia, vamos usar as ferramentas que a gente tem. Tem gente aí com iPhone 12, não sei nem se tem, já tem? É 11 agora. Tem gente aí com iPhone 11 que só sabe ligar. Meu irmão, pega esse iPhone, grava um vídeo, manda para alguém, um vídeo abençoador, faz uma chamada de WhatsApp, inventa uma live com qualquer assunto só para dizer: Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida, e faz a obra de um missionário, de um evangelista, de um homem, de uma mulher de Deus. Esses meninos sabem de coisa, pastor Marcos, esses meninos da nossa igreja. Eles sabem de coisa, eles sabem como ter like, como ter seguidor, e a gente tem que colar neles para aprender, viu? Nas últimas 2 semanas, eu acrescentei 1000 seguidores aqui no meu Instagram, porque eu estou ouvindo a galerona nova. O pastor Gerson faz isso, fala desse jeito, veste uma camiseta, ajeita o cabelo assim, tá? Pede para o povo curtir, fazer comentário e etc. E eu estou fazendo porque eles sabem, é o mundo deles, não é o meu mundo. E está dando certo. Olha aí, ó, tá dando certo. É verdade, é verdade. E nem passou gel no cabelo. Meu pastor, o tempo voa. Quando o papo é bom, o tempo voa. Eu olhei agora, falta 12 minutos para as 9. Isso. Nós até vemos dizer: Marcos, já tem 47 minutos. Eu quero também agradecer a participação de outras igrejas que estão conosco, a igreja de Caxias, Igreja Batista de Caxias. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe outros irmãos que estão conosco, o pastor Oswaldo, o pastor Bruno, o pastor Bruno, outros irmãos.
que estão conosco, que acompanham o pastor Jefferson e que estão aqui também nos ouvindo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pastor, para encerrar, tá? E deixar o senhor ir jantar também, não está no jantar não, né? Eu estou ouvindo aqui que está saindo alguma coisa ali, ó. Eu estou animado. Ó, a irmã Débora cuidando do senhor. Abração, irmã Débora. Depois que terminar esse negócio todo, nós vamos fazer uma peixada, minha irmã. Ela vai gostar, ela vai gostar. É verdade. Tá certo? Eu queria que o senhor encerrasse trazendo uma palavra para nós que somos a Igreja Batista da Reconciliação, para esse momento, tá? E também aos irmãos que estão de outros igrejas que estão nos ouvindo. Eu gosto muito da perspectiva do capítulo de Atos, que os discípulos estão entrando no templo e o paralítico diz assim, o paralítico o chama, né? E eles dizem assim, olhe para mim. Pedro e João dizem assim, olhem para mim. Olhe para nós, né? E ele olha, eu acho que ele devia estar pedindo de cabeça baixa, esmola, e o apóstolo diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Chegou o tempo, pastor Marcos, da gente dizer para o mundo que a igreja existe, que ela é bênção para o mundo, que o mundo só é... Amém. O mundo só tem as misericórdias do Senhor por causa da igreja do Senhor. Então, o mundo precisa olhar para nós como um porto seguro, como um lugar de esperança, como pessoas que vão transmitir a verdade salvadora de Jesus Cristo. O que é que nós temos? Nós temos a palavra, nós temos Jesus no coração, nós temos a vida, nós temos algo muito importante e precioso. E quando as pessoas estão cabisbaixas, quando as pessoas estão esperando a ajuda do governo, estão esperando alguém dar uma cesta básica, isso é muito importante. Mas nós temos o que é mais precioso. A gente pode dar a cesta básica, a gente pode dar ajuda. Eu sei que a sua igreja está fazendo isso, a minha está fazendo isso, tem igreja fazendo em todo lugar. Mas nós temos o que é mais precioso. Nós temos o nome de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, pregada pela igreja. Como é que nós podemos ser vistos, pastor Jefferson? Está todo mundo trancado em casa. Meu irmão, use a tecnologia, use as ferramentas que você tem. Quando os apóstolos disseram, olhe para nós, o que eles queriam dizer? Ó, nós somos Pedro e João, os seguidores de Jesus. Então, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu YouTube, tem que ter pregação da palavra, para as pessoas olharem para você e dizerem a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, desse adolescente, desse menino, dessa menina, desta senhora, desse senhor, é uma vida diferente, porque tem Jesus. O que é que nós temos? Nós não temos ouro nem prata, mas temos Jesus Cristo. E podemos oferecer para o mundo todo através dessas tecnologias. Vamos aproveitar a oportunidade, meus irmãos, da pandemia, da quarentena, para abençoar o maior número de vidas que nós pudermos abençoar, porque nós temos o que é mais importante do que ouro e prata. Nós temos Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Amós está dizendo assim, pastor Marcos, quando o senhor fizer a fechada, lembra-te de mim, quando entrarmos no teu reino. É o pastor da nossa igreja, da área de música, o Amós. Ah, muito bem, pastor Amós. Deus abençoe o senhor. Ele é ótimo, ele não perde essa oportunidade. Amém. Meus irmãos, eu sei que, assim como vocês, eu também estou amando esse papo, foi maravilhoso, foi abençoador. E alguns irmãos estão sugerindo, pastor Jefferson, que a gente, quando acabar essa live, nós comecemos outra falando desse assunto. Vamos marcar para outro dia, estou à disposição. Deixa eu lhe dizer, o pastor Jefferson saiu há pouco da live da igreja dele, ele estava culto de oração, eles estavam orando, e aí, por isso nós marcamos excepcionalmente para as 8 horas, porque foi o horário que ele me sugeriu, e muito bondosamente, generosamente, ele nos atendeu o convite. A minha gratidão a Deus por sua vida. O Senhor tem me abençoado a nossa igreja, abençoado aí a sua igreja, obviamente, e a igreja em Imperatriz como um todo, a igreja no Brasil e no mundo, né? Porque Deus tem feito grandes coisas e nós louvamos a Ele por isso. Tá certo? Danielzinho, eu vou salvar a live, viu? Não se preocupe, não. Aí depois você joga lá no YouTube da igreja, tá bom? Para a gente acompanhar. E outros momentos virão, com ou sem epidemia, essa será uma experiência que nós iremos levar. Então, a nossa gratidão a Deus por sua vida. Muito obrigado a cada um dos irmãos.
Tá bom? Estamos encerrando. E Deus abençoe. Pai, a nossa gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou nesta noite, por esse momento tão prazeroso e precioso na Tua presença. Que aquilo que nós compartilhamos, ó Senhor, venha impactar as nossas vidas e venha nos mover para a glória do Teu santo nome e a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu pastor, amém. Glória a Deus. Abraço da irmã Débora. Fique na paz. Meus irmãos, amém. Fiquem na paz. Tchau, tchau.